Mas observei a história, era um homem mais duro, mais enérgico, e a quem coube uma missão mais difícil. A quem? A Orlando. A missão mais difícil com o ministro da Guerra, exatamente quando estava a subversão, a guerrilha, enfim, estava no seu auge. Mas, por exemplo, um homem como o Ernesto Geisel teria permitido que acontecessem vamos chamar de quê? De desmandos, ou exageros, ou torturas que aconteceram a partir do presidente Médici, ou na época do presidente Médici? Se o Ernesto Geisel fosse o ministro da Guerra, ele permitiria que essas coisas acontecessem nos porões lá, assim como muita gente diz assim, não, a gente sabe que acontece, mas é uma coisa lá nos porões, digamos assim. É difícil avaliar essa hipótese do que aconteceu. De como personalidade de um e de outro, porque a gente sabe que o presidente Geisel, na hora que a coisa, que ficou caracterizado o negócio do Vlado, e depois o seguinte, ele imediatamente afastou, sem dúvida, o comandante. Eu não sou capaz de responder essa pergunta. Como seria se fosse o Ernesto Geisel do ministro? Se seria mais Porque a mais situação suave. era outra, é difícil fazer essa avaliação. Agora, sobre os problemas de tortura, João, eu acho que há também um pouco de estereótipos. O problema de tortura não foi ainda avaliado adequadamente. Não, mas pelo que se encontrou aí, já se encontrou de ossadas e de casos de desaparecidos, etc. Sabe-se que houve. Dificilmente você não conhece alguém, pelo menos na nossa área, que não tenha sido ou torturado, ou assediado, ou preso, e muitas das vezes injustamente, com medo até de não sair de lá, né? Sim, sem dúvida. O que eu quero dizer é o seguinte, que há uma acusação de torturas, principalmente desse livro Tortura Nunca Mais, Brasil Nunca Mais, etc., desse grupo aqui de São Paulo. Esse documento nunca foi contestado. Eu confesso que eu pedi autorização para eu pesquisar, eu queria autorização para pesquisar, documento secreto, enfim, pesquisar o que eu precisasse. O governo mesmo acaba de reconhecer, quer dizer, agora acaba de reconhecer... No caso dos desaparecidos. No caso dos desaparecidos. Não me deram essa autorização, não sei porquê, eu não obtive essa autorização. Sem entrar nos documentos, na verdade, na profundidade do que é possível, fica uma série de incertezas. Eu acho que em termos de tortura, por exemplo, eu registro algumas certezas que eu tenho e algumas suposições. Certeza que eu tenho, bom, uma pessoal, nunca torturei, nunca permiti que alguém, sob meu comando, torturasse. General, se você tivesse torturado, você não estaria sentado aqui nessa cadeira. Você pode ter certeza disso. Não, mas mais do que isso, outra certeza que eu tenho, quem acabou com a tortura chama-se Ernesto Geisel. A decisão dele, depois que ele enfrentou o problema, acabou a tortura. Claro, por isso é que eu perguntei a você a diferença, por acaso, a diferença entre dois generais, dois irmãos, né? E que tiveram atitudes diferentes, digamos assim. Porque eu tenho a impressão, não sei, eu tenho a impressão que se o Ernesto Geisel fosse o ministro da Guerra do Médici, que muita gente diz que o Médici não sabia de nada, que eu também não... Aí também, uma suposição, não sei. Eu acho que dificilmente a tortura teria acontecido da forma como aconteceu no Brasil. Eu acho bem provável isso, que o Ernesto fosse capaz tivesse uma atitude menos complacente, talvez. A palavra é perigosa, mas complacente. Agora, o que eu quero dizer também sobre tortura, assim, uma suposição, certeza é essas que eu falei, que observamos. Suposição que eu tenho é que houve menos do que se imagina. Tenho provas? Não tenho provas. É uma suposição tal. Agora... Aí aquele negócio, esse copo aqui está meio cheio ou meio vazio? Pois é. Quem foi torturado acha que foi mais do que se imagina. Quem não foi, acha que foi menos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o fato não é relevante. Não, que quantitativamente... Se tivesse já é uma vergonha. Exatamente. Uma posição exatamente essa. Perfeito. Então, o fato não é relevante. Perfeito. Agora, era difícil, claro, mesmo na sua época, mesmo na época do presidente Geisel, a sua atividade era das mais difíceis do governo. Sim. Né? É. Quer dizer, o relacionamento
direto com a imprensa. Difícil. E o que sobrou desse relacionamento? Você tem amigos daquela época, fez grandes amizades sólidas naquela época? Sólidas amizades naquela época. Eu, sem querer contar vantagem, fui homenageado por jornalistas que eram, digamos, vozes da oposição na ocasião. Quando terminou a minha tarefa, eu fui homenageado pessoalmente por eles, etc. E fiquei muito honrado com isso. E tenho até hoje. Guardo bons amigos e... General, e no livro, existe alguma parte do livro onde haja ou uma autocrítica ou uma crítica a alguns desses excessos que aconteceram na época? Sem dúvida. Eu acho que o mais importante no momento é não dá para guardar esqueletos no armário. Eu ajudo a tirar esses esqueletos, a limpar esses esqueletos, a permitir que um dia se enterre esqueletos. Eu acho que os parte de tortura desaparecidos são esqueletos que estão lá, enquanto eles não forem eliminados, a posição do Exército, o nome do Exército fica conspurcado. Eu contribuo na medida do que eu posso para isso. Inclusive, quer dizer, empanando até páginas que eu acho importantíssimas do Exército Brasileiro, como a campanha na Itália, que muita gente, inclusive, às vezes menospreza, ou brinca, ou ridiculariza, e que a gente sabe que foi uma coisa heróica e da maior importância em condições absolutamente absurdas, né? De pessoas que nunca tinham enfrentado frio ou neve, usando jornal no sapato, nas botas, para poder se aquecer. Não é? Quer dizer, uma coisa, de repente, acaba empanando uma página que foi tão bonita, até romântica, né? Num certo sentido. Exatamente. E eu acredito no Exército. Como eu disse, eu gostaria muito de que tudo isso ficasse esclarecido. Eu acho que no conjunto, se for tudo esclarecido, se for, retomando a expressão, se os esqueletos saírem todos, etc., o Exército só sai ganhando. Só tem a lucrar. Eu sou partidário veemente disso. Já eu não podia terminar esse nosso papo sem fazer uma pergunta de um assunto que ainda não foi abordado, mas que eu acho muito importante para isso tudo. O que é que levou você a se afastar disso? Qual foi o episódio que o incomodou a ponto de se afastar? Realmente eu saí prematuramente do Exército. Eu tinha, por lei, etc., eu tinha mais uns 8 anos como general, eu era bem moço na ocasião, dentro da lei, eu podia chegar a general do Exército tranquilamente. Mas eu amarguei uma decepção terrível com o famoso episódio do Rio Centro. O episódio do atentado da bomba do bomba Rio Centro, no Rio Centro. Bom, eu fiquei chocado com aquilo. Era uma coisa, um terrorismo por conta do Estado, uma coisa que me chocava profundamente, lógica, que me chocaria. E quando vi o andamento daquilo, principalmente a farsa que foi o IPM, o inquérito que aconteceu, eu me senti ombros caídos. Sabe o que é ombros caídos, braços caídos? Eu não vi que eu não tinha mais nada a fazer no Exército. A imagem que eu tenho, eu já cheguei a sonhar com isso. É um violinista. Eu não toco violino, eu gostaria até muito de tocar, eu acho um instrumento lindo e tal. Meu pai tocava, por isso. Mas eu tinha a ideia de que eu era um violinista. Estou tocando. Daqui a pouco o maestro para e fala, teu violino está desafinado. Aí eu tento afinar e tal, continua, daqui a pouco ele desafina de novo. O maestro de novo, para, teu violino está desafinado. Daí eu ia afinar, a corda arrebenta. Nessa hora, o violino só tem uma coisa a fazer, bota o violino na caixa e sai. Para mim, o episódio do Rio Centro foi exatamente esse momento a corda arrebentou, eu só tinha uma posição, que me confortasse na minha consciência e que me desse coragem de enfrentar meus filhos. E meus netos hoje, guardei o violino na caixa e saí. Os detalhes estão no livro, é um pouco mais longo do que eu lhe digo, mas a essência foi isso. Muito obrigado. Eu conversei aqui com o general José Maria de Toledo Camargo, que está lançando A Espada Virgem. Muito obrigado. Eu acho que essa última pergunta foi fundamental e muito esclarecedora. Obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente vai.